Sou Estefânia Martinelli, sou gerente comercial de uma empresa no ramo de decoração aqui em Goiânia. Sou especialista em vendas, especialista em gestão e inteligência comercial e graduanda, em neurociência aplicada a pessoas e organizações. Estou aqui para ajudar todos os vendedores que têm interesse, em fechar a sua meta antes de fechar o mês, E para isso existem muitas técnicas, existem muitos processos, E o tema que eu quero falar na nossa live de hoje, que eu quero deixar aqui para vocês, é qual é a diferença quando o cliente tem uma dúvida ou quando é uma objeção. Quando você vai conseguir distinguir, diferenciar quando o cliente ele faz uma pergunta ou ele lhe faz uma objeção. Então vamos lá que eu quero esclarecer com vocês, E o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui com vocês, eu coloquei alguns tópicos aqui, para eu poder estar levantando aqui com vocês, e qual é a diferença dos clientes com essas perguntas e com essas objeções. Eu quero dizer para vocês que é muito normal, é muito comum os clientes sentirem bastante insegurança em fechar algum negócio conosco, principalmente quando eles não nos conhecem, principalmente quando é um cliente novo que está chegando a fazer negócio com você a primeira vez, independente se você é um vendedor que trabalha em lojas de varejo ou de atacado, Atacado geralmente tem um fluxo mais contínuo, às vezes você tem um pós-venda mais recorrente com seus clientes, O varejo muitas vezes acontece, talvez de um cliente entrar, se você fidelizar, e dependendo do seu produto, você pode vender para ele uma e muitas outras vezes e outras vezes não. Pode ser que a loja que você trabalhe seja uma loja, vamos dizer assim, que existe em vários lugares, Então pode ser que o cliente compre com você hoje, amanhã ele já vai comprar em outra loja da sua empresa. Mas uma coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês, existe sim essa diferença. Dependendo do produto, do segmento que você trabalha, pode ser que o seu produto não seja um produto de um ticket tão baixo, como no ramo de decoração, que é importante para o cliente sanar as dúvidas dele, esclarecer todas as dúvidas, e isso é muito comum e muito recorrente. Então eu quero dizer para vocês, vendedores, para que vocês se preparem, para que vocês prestem atenção sobre essas questões com o cliente, Muitas vezes os clientes só querem entender algo que talvez ficou faltando. Talvez você não conseguiu convencer ou mostrar que aquele produto seja o melhor para aquela ocasião, para aquele cliente. Que aquele produto você não conseguiu enfatizar talvez nas características, ou naqueles benefícios que talvez você deixou de frisar, que ele é importante. Não quer dizer que o cliente não vai comprar com você. Não quer dizer que o cliente está 100% seguro para, vamos dizer assim, já fechar naquele exato momento aquela venda com você, fechar aquele negócio com você. Então eu quero dizer para vocês se prepararem, para vocês prestarem mais atenção, que muitas vezes a nossa insegurança como vendedores atrapalha nesse processo e o cliente simplesmente está querendo, É só solucionar uma dúvida e você já acha que é uma objeção e já sai ali, atropelando tudo, Já sai metendo os pés pelas mãos, não ouvindo, não entendendo a real necessidade do seu cliente, E eu coloquei aqui para vocês, e o porquê que surgem essas dúvidas, O porquê da diferença das dúvidas e dessas objeções. Porque o cliente ainda, ele não sentiu 100% segurança em comprar com você, ou ele talvez não sentiu seguro se aquele produto é o correto para aquela ocasião que ele está precisando. Então você precisa ter essa percepção, Se o cliente sentiu inseguro, tenta conversar com ele, pergunta se aquele produto atendeu às necessidades dele, se não, o que é que está faltando, se sobrou, se restou alguma dúvida ainda que você possa esclarecer. O que eu vejo muitos dos vendedores pecarem hoje de não faturar mais é porque eles têm vergonha de expor aquilo que eles estão pensando, mas de forma coerente, eu quero dizer para vocês. Nesse processo mesmo de demonstração, quando surge a dúvida e surge a objeção do seu cliente, esteja sim, aberto a ouvir, esteja ali de fato, de corpo, alma e ouvidos, atento a sanar, esclarecer todas as dúvidas que vierem a acontecer, porque às vezes o seu cliente ainda não se sentiu convencido de que aquilo é o melhor e talvez de fato não seja o melhor.
Então, se você perguntar, se você aproximar do seu cliente e ganhar a confiança dele, eu tenho certeza que talvez ele não compre este produto, mas um próximo que você oferecer, ele fecha com você. E pode ser também que, dependendo do seu segmento, né, é como no mercado de decoração hoje, como são tickets de produtos um pouco mais alto, então geralmente os clientes, é raro e é mais difícil o cliente fechar num primeiro impacto aquilo ali. Porque vamos dizer assim, além de serem produtos duráveis, né, são produtos de tickets mais altos, dá um volume de venda muito maior, e os clientes, de fato, eles querem ter certeza de que eles estão fazendo um excelente negócio, porque na verdade eles estão fazendo um grande investimento. E eu quero que você se atente de que na verdade seja aquela t-shirt que você oferece na sua loja, que seja uma mesa de jantar, que seja um terno, que seja qualquer outro produto, um eletrodoméstico que seja. Eu quero que você se sinta preparado, que você faça com que seu cliente passe segurança de tal forma que o seu cliente sinta que aquilo ali é o melhor produto, é o melhor investimento que ele vai estar fazendo. E é isso que está faltando da parte dos vendedores, convicção daquilo que eles têm a oferecer. Né? Tá faltando da nossa parte, né, de muitos vendedores, certificar de que ele está muito bem entendido, tanto de sua empresa quanto de seus produtos, para passar aquele convencimento adequado, para passar aquele convencimento que toque o coração do cliente, e nem às vezes o cliente vai saber o que ele quer, mas você com a sua convicção, com a sua expertise, dominando aquilo que você vende, porque você tem que dominar, o seu cliente vai ficar encantado com a sua demonstração, com a sua afirmação, com a sua sinceridade, com aquela sua vontade de ajudar, que não tem como nenhum cliente não comprar. Né? Ele pode levar às vezes o seu orçamento para casa, mas vamos dizer assim, 1, 2 dias depois, você pode entrar em contato, que eu tenho certeza que o seu cliente, se ele não fechar com você na hora, dependendo do seu produto, serviço, ele vai voltar a entrar em contato com você, porque nós marcamos. Eu estou dizendo isso porque assim, os segmentos que eu trabalhei, seja num televendas, de vender por telefone, eu sempre passei essa firmeza na minha voz, essa segurança para o meu cliente, que sem ele me conhecer e sem ele me ver, ele já sentia confiança, ele já gostava daquilo que eu estava oferecendo, né? Porque às vezes, vamos dizer assim, a gente ainda precisa trabalhar mais um psicológico, né? Trabalhar mais a nossa persuasão, de fato, de que o cliente, você está convencendo ele exatamente de estar fazendo um excelente negócio. Porque depois, em outra aula, eu vou estar falando para vocês a diferença da persuasão e do convencimento, que é muito grande, né? Você convence qualquer um, mas persuadir, você persuade quando você tem certeza que aquilo que você está oferecendo é o melhor para o seu cliente. Você precisa ter essa certeza, né? E sanar as dúvidas é algo muito simples, é algo muito recorrente. Basta você só ter um pouquinho de paciência, acalmar o seu coração, segurar a sua ansiedade para não sair atropelando as coisas, né? E eu quero até fazer um exemplo aqui para vocês, dar um exemplo de que às vezes o cliente pergunta aqui para você, como que é a assistência da sua loja, né? Qual que é o prazo que esse produto pode chegar, né? O cliente nesse processo, quando ele faz essa pergunta para você, ele não está levantando uma objeção. Você precisa entender que ele está simplesmente querendo tirar uma dúvida com você. Como que funciona a assistência? Esclarece para ele como que funciona a assistência. Se ela tem, dependendo do produto, né, do segmento, tem 1 ano de garantia. Olha, senhor João, passou a garantia de 1 ano, a empresa, né, o fabricante não lhe dá mais garantia, mas eu estou aqui como intermediária nesse processo. Passa a segurança para o seu cliente de que você vai estar ali, ó, estendendo a mão para ele, de que ele não está sozinho. Passa a segurança para o seu cliente de que ele pode contar com você, de que em algum momento ou outro, mesmo pós vencimento de garantia, você vai intervir mediante a indústria, mediante a fábrica, de que o seu cliente não estará sozinho. Isso é muito importante. Dependendo do seu produto, né?
do segmento que você trabalha, se for um produto mais durável, ou até mesmo se for uma blusa. Olha, a senhora pode comprar, que se não deu para a senhora experimentar agora nesse momento por conta do seu tempo, né? Talvez a senhora não esteja com nesse momento adequado agora para experimentar, ver se tá bom, ou se for por algum presente. Sempre, gente, o importante que eu acho para nós consultores de vendas, né? Eu falo vendedores, mas consultores, porque eu acredito na venda consultiva, é você sempre passar uma confiança e automaticamente dar uma solução para o seu cliente, porque você faz a leitura dele, você vê no que ele está preocupado, o que é que está amedrontando ele naquele momento. Então você automaticamente, com a sua percepção de vendedor, né, de consultor ali fora da curva, excepcional, você já tem aquele time, né, aquela percepção de que talvez o seu cliente esteja inseguro em algum momento. Então esclareça. Se for sobre assistência, esclareça como funciona a assistência. Se for sobre a sua empresa, dê garantias de que a sua empresa está no mercado há algum tempo, que ela tem um nome a zelar, de que as fábricas que você trabalha também são fábricas muito duradouras, que todas até hoje têm arcado com você nos compromissos, por isso que vocês trabalham com eles. Então isso, eu quero dizer para vocês, vai gerar um gatilho aqui, ó, da segurança na mentalidade do seu cliente. O seu cliente vai falar, nossa, eu não tenho por que não comprar com essa pessoa, eu não tenho por que não comprar. Porque se ela está me dando toda a segurança, se ela está me garantindo que se o produto não der certo, ela troca, que se houver algum problema, ela vai estar ali me ajudando, segurando na minha mão para eu passar por esse processo. Agora eu quero dizer para você, você acha que se você agir dessa forma, com essa postura de pessoa, de um vendedor expert, que passa a segurança para o seu cliente, de que ele não está sozinho nessa jornada, que você de fato esteve ali e está ao lado dele, para quando ele precisar, você acha que ele não vai fechar com você? Ele vai fechar com você sim, porque a grande parte dos consultores, dos vendedores, não se importam hoje em dia com a dor, não vê o cliente como um ser humano. E eu quero dizer para você, sempre colocar em primeiro lugar a sua honestidade e a sua idoneidade. Mostre para o seu cliente que você é um consultor idôneo, que é importante para você e para a empresa que você trabalha prezar a segurança do seu cliente, a satisfação, porque se o cliente ficar satisfeito, consequentemente ele vai te indicar um outro. Então seja, né, confiante, passe essa confiança, porque automaticamente se o cliente sentir você humano, preocupado com ele, né, por isso que eu acredito na venda humanizada, consequentemente você vai vender mais. Você a cada 10 clientes que você atende, vamos dizer assim, se você fechava 1 ou 2, você vai passar a fechar 5. E consequentemente isso vai aumentar o seu ticket e consequentemente você, consultor de venda, vai fechar a sua meta mensal antes de fechar o mês. Não tem como isso não acontecer, porque isso aconteceu e acontece na minha vida. Mas sabe por quê? Porque de fato eu amo o que eu faço. Eu amo lidar com pessoas. E eu quero dizer para você, né, que vendas, além de um atendimento, além de você estar trocando mercadoria por dinheiro, você precisa colocar na sua cabeça de que você está ajudando pessoas, né? E pessoas compram de pessoas. Pessoas não compram de empresas, né? Foi-se um tempo, tudo bem, existem marcas consolidadas de que as pessoas fazem questão de ter ela na sua casa, de ter ela na sua roupa, de vestir, né? E faz tudo bem. Mas para essas marcas construírem esse nome, construir e deixar esse legado no mercado, elas fortaleceram a sua marca, fortaleceram o seu nome. E é isso que eu quero deixar para você, vendedor, né? Seja essa pessoa mais atenciosa, mais humana e, vamos dizer assim, toque o coração do seu cliente. Faça a sua marca brilhar no coração do seu cliente para que a sua empresa venha efetivamente ter um vendedor de excelência. Eu tenho certeza que você vai fechar a sua meta mensal antes de fechar o mês. Não tem como isso não acontecer, né? Outro tema que eu quero abordar com vocês aqui, que eu acho bastante bacana de ressaltar para que vocês pensem sobre isso. Fran, obrigada aí pela presença. Um beijo enorme aí para você. Uma pessoa maravilhosa, viu? Seja muito bem-vinda. Se tiver alguma dúvida, também estou aqui à disposição. Quem for assistir a minha live gravada também, pode colocar perguntas aqui nos comentários, né? Posteriormente eu vou estar respondendo, né? Às vezes o que é muito óbvio para mim, gente, não é óbvio para vocês, né? Eu, por exemplo, fora
no offline eu sou uma pessoa totalmente extrovertida, uma pessoa totalmente mais solta, mais leve. E no online, às vezes, eu me travei um pouco quanto a essa questão, né? Eu vim para o online para tentar ensinar as pessoas e para mim também tem sido um processo. Para mim também não tem sido tão fácil, não tem sido tão leve, né? No offline tudo funciona de uma forma maravilhosa, mas eu estou aqui também tentando ensinar vocês, passar um conhecimento melhor para vocês. Eu tenho buscado, tenho estudado, né? Porque eu sei do que funciona, né? Eu aplico isso cotidianamente na minha vida. Durante 27 anos, né? Eu lido com clientes, eu atendo clientes, eu vendo para clientes, mesmo que há 3 anos somente, né? Eu sou uma gerente comercial, mas eu estou ali por trás dos bastidores sempre intervindo. Então eu sei dos processos que funcionam, eu estou no meio da minha equipe de vendas ali, sempre agregando valor e aprendendo com elas também. Então eu sei, vendedor, do que você pode alcançar com vendas. E é por isso que eu recebi, né, que eu me atentei para esse meu chamado de poder ensinar vocês. Porque eu sei o quão maravilhoso é e o quão gratificante é você fazer o que você ama e ter um retorno financeiro, porque não é errado isso acontecer. E não é errado você querer ser bem-sucedido, você querer ser próspero com isso, né? Então eu acho que o fundamental passo para o vendedor ser bem-sucedido é ele querer, acima de tudo, e almejar sonhos grandes, sonhos altos, que ele possa almejar coisas maravilhosas, porque não tem limite para um vendedor. O que o vendedor sonha, se ele batalhar, ele alcança. Porque na minha vida, todos os projetos que eu tenho desenhado, todos os projetos que eu tenho, vamos dizer assim, sonhado, eu tenho batalhado e tenho alcançado. Eu quero dizer para você que você seja ambicioso, vendedor, que para você não existe limites, né? Não existe limites. E é muito maravilhoso quando você faz o que você gosta. E um segundo tema que eu quero deixar aqui com vocês, né? Que as pessoas até perguntam, por que é importante o vendedor prestar atenção sobre a diferenciação, né? Sobre a diferença da dúvida e da objeção? Para você demonstrar não ser um vendedor despreparado. Sabe aquele vendedor metralhadora que sai atirando tudo quanto é coisa em cima do seu cliente? Por isso que é importante você prestar atenção. Por isso que é importante você saber essa diferença de objeção e de dúvida, para você não ser aquele vendedor inconveniente, que atrapalha, né? Que atropela as coisas, atropela processos. Então é importante que você esteja atento ainda a tudo isso, se prepare o máximo que você conseguir, né? Eu falo que quantas e quantas vezes eu comecei em algum segmento novo, quando eu começava, quando eu era convidada a trabalhar numa outra empresa, eu já pesquisava tudo sobre a empresa antes de fazer uma entrevista. Eu quero dizer para você, se você está desempregado, ou se você, vendedor de loja, quer vencer cotidianamente a sua meta e mensalmente se destacar no seu segmento, no seu mercado, siga, ouça, coloque em prática, estude, né? Porque as pessoas pensam assim, para ser vendedor não precisa estudar, precisa, sabe por quê? Porque os meus e os seus clientes estão muito mais inteligentes, né? Principalmente pós-pandemia, com esse acesso a toda a tecnologia agora em nossas mãos. Todos os clientes estão chegando a nós, às vezes, muito mais preparados do que muitos vendedores. Isso é constrangedor. Eu acho isso, assim, vergonhoso para você que está no estabelecimento comercial. E, às vezes, eu vejo clientes dando aula, né, para os vendedores, se tem que ser o contrário, né? Porque o cliente não prepara muitas vezes para ir comprar, mas o vendedor tem que estar preparado para atender. Né? Então, por que é importante o vendedor prestar atenção e saber diferenciar essa dúvida, né? E sobre as rejeições, sobre as indagações, para que você verdadeiramente não venha ser aquele vendedor despreparado. E por que isso é importante? Porque você acha que as perguntas são objeções, que elas não são. São simplesmente, vamos dizer, dúvidas, às vezes de algum processo que você deixou de enfatizar. Então eu só quero que você se atente a este passo, se atente a conhecer mais o seu cliente, faça as perguntas corretas, pergunte de fato se ficou alguma dúvida sobre qualquer um processo,
né, que você esteja lidando com o seu cliente. Basta você abrir o seu coração e ser sincero. Mostra que você está sincero com ele, que você está sendo transparente. Porque o seu cliente é um ser humano como você. Igual eu sempre falo, pratica a empatia com o seu cliente. Porque eu tenho certeza que você vai tocar, que você vai conectar o coração dele, né? E um exemplo que eu gosto de dar muito aqui, eu até deixei anotadinho aqui para vocês. Seu cliente nem fala, o seu cliente nem fala em preço, e você já sai metralhando que o seu produto é o melhor, que o seu produto é o mais barato, que o seu concorrente, o cliente nem te perguntou sobre concorrente, nem te perguntou de preço. Isso é um ponto que eu acho assim que todos os vendedores, todas as pessoas que lidam com clientes têm que se atentar. Não subestime o seu potencial. Depois de você fazer aquela demonstração, que você se atentar ao seu cliente, né, e ouvir as dúvidas ou ouvir as objeções, né? Muitas vezes são até dúvidas, o vendedor já se arma e já sai descarregando aquela metralhadora. Olha, o meu produto eu garanto para o senhor que é o mais barato. Eu quero dizer para vocês, ouça o fato que eu sempre fui abençoada e Deus sempre me honrou, né? Em todos os meus atendimentos, quando eu faço, até hoje, quando é necessário, é em primeiro lugar ouvir o meu cliente. Para que eu vou dizer para o meu cliente que o meu preço é o mais barato do mercado? Ele não quer saber se o meu preço é o mais barato. Ele quer saber se o meu produto vai sanar a dor dele. Se o meu produto vai sanar a solução. Nós às vezes ficamos com medo de dizer preço, né? Em uma outra live eu quero até dizer para vocês, eu vou ensinar vocês a vender o preço. Porque nós precisamos, né, ter coragem, levantar a cabeça, ter uma boa postura e falar com suavidade sobre o preço do seu produto. Às vezes não era a minha realidade trabalhar com produtos de tickets tão alto. Quando eu fui para o mercado de luxo do segmento de móveis de decoração, eu quero dizer para vocês que eu precisei trabalhar minha mentalidade. Porque era uma coisa assim totalmente fora da minha realidade. Mas eu falei assim, eu posso, eu sou capaz e Deus me preparou e me colocou aqui. Além de eu estudar e estar preparada, toda vez que eu falava um preço de algo que era muito mais exorbitante para a minha realidade, eu falava com tanta naturalidade, com tanta suavidade, e é isso que você tem que dizer para o seu cliente. Faça com naturalidade, faça com suavidade, mostre para ele que aquilo é o melhor, independente de preço. Não saia atacando o seu concorrente, achando que você vai fazer o seu cliente comprar com você. O seu cliente nem tocou no assunto, você prestou atenção? Ele está querendo ali sanar alguma dúvida, você fica com medo e já coloca o preço na frente, você já coloca o seu concorrente na frente, de que talvez A, B e C da sua empresa seja melhor. O seu cliente não quer nem saber do seu concorrente. Às vezes ele não está nem lembrando e você quem está colocando na cabeça dele. Você já parou para pensar isso? Muitas vezes o vendedor inseguro, ele mesmo entrega para o cliente que tem um concorrente que talvez tenha um produto similar ou melhor do que o dele. Nem o próprio cliente estava pensando sobre isso. Mas você, com a sua insegurança, com o seu despreparo, você fala sobre isso. Então eu quero dizer para você, a partir do momento que você controlar a sua insegurança, você está mais preparado para sanar todas as dúvidas e não metralhar coisas que não é adequado para aquele momento, consequentemente o seu cliente vai sentir segurança de fechar com você, vai sentir segurança em comprar com você e automaticamente você vai conseguir fechar a sua meta mensal antes de fechar o mês. Porque eu conseguia fechar, eu não sou melhor do que você. Quando eu fui para o segmento do ramo de decoração de interior, que era um segmento de alto padrão, e eu tinha vindo de um outro segmento bem mais simples, eu quero dizer para vocês que eu me preparei e me preparo até hoje. Sabe por quê? Porque as coisas atualizam, as coisas mudam, a mentalidade dos clientes também, e nós precisamos acompanhar. Então é um estudo, vamos dizer assim, corriqueiro sempre. É um estudo que você tem que estar, vamos dizer assim, afiando o seu machado se você quer permanecer no mercado, se você quer estar ali cativando o seu cliente. E sejam todos muito bem-vindos, né? Quem passou por aqui, quem não passou, Ana Lúcia, seja muito bem-vinda. E todos vocês, a Dani, o Restaurando Filhas, o Thiago, todos vocês que entraram, né? Eu quero dizer para vocês que não existe limites. Não existe limites para o vendedor ser bem-sucedido. Não existe limites para o vendedor fechar a sua meta mensal antes de fechar o mês. Mas cabe a você
se esforçar e fazer a sua parte, né? Ser um vendedor, vamos dizer, mais de corpo e alma, uma pessoa que tenha sede de vencer, uma pessoa que tenha humildade de ouvir e um coração aberto a entregar. É igual eu costumo dizer, isso conecta as pessoas. E nós fazemos negócio com pessoas, nós compramos com pessoas. As empresas é apenas o veículo para isso. E é isso que eu quero deixar que você se atente aqui nessa noite, né? Outro passo que eu acho que é muito bacana, que é muito relevante e muito importante para vocês também, que eu anotei aqui, onde eu vejo que os vendedores mais erram nesse processo. Onde eu vejo que os vendedores mais erram nesse processo é confrontar o cliente. Porque o cliente está ali, às vezes também ansioso, às vezes meio perdido. Ele chega no seu estabelecimento comercial, às vezes ele vem com uma ideia, mas de fato ele nem sabe o que ele quer. E eu quero dizer para você que se você estiver preparado, é a sua função como um vendedor consultivo ajudar e sanar a dúvida dele, sanar a dor dele. E nesse processo, tenha mais humildade, tenha mais empatia, seja mais, vamos dizer assim, caloroso e passe mais tranquilidade para o seu cliente, para que ele visualize, né? Para que você faça aquela demonstração mais serena, mais tranquila, mais assertiva e passe mais confiança para o seu cliente. Não afronte o seu cliente se ele te fizer alguma pergunta e você achar que ele já está usando isso de desculpa para não comprar com você. Esse é o problema dos vendedores despreparados. E é por isso que eu acho importante, necessário e primordial o vendedor se preparar. É isso que vai fazer a diferença de você um vendedor bem-sucedido e um vendedor com ambição de um vendedor, vamos dizer assim, na média, na curva, que não cativa, que não cresce, que passa ano e entra ano, ele está ali daquele mesmo jeito, nada mudou na sua vida. Porque nós temos que ter ambição. Então não saia atropelando o seu cliente, não confronte o seu cliente, né? Então, o que eu vejo que os vendedores mais erram no processo de esclarecer uma dúvida ou de esclarecer uma rejeição é afrontar. O seu João está perguntando ali o porquê que aquele sofá, eu vou dar um exemplo de um sofá, é um sofá mais rígido e mais duro. Aí você já vem com aquela estupidez, com aquela cara mais carrancuda, não sabe responder de uma forma coerente, toca na ferida do seu cliente, ele vai se ofender e, por exemplo, você nem chegou a esclarecer. Ele só te perguntou. Ele não está dizendo que o seu sofá é ruim e que aquela espuma não serve para ele. Ele só quer entender o porquê que existe um sofá talvez com uma espuma mais dura e outro com uma espuma mais confortável. Aí vem você com a sua serenidade, com a sua inteligência de saber explicar sobre isso. Olha, geralmente as empresas usam essa espuma, né, mais macia, talvez para um sofá mais para televisão, para um home, né, para as pessoas estarem mais confortáveis ali em família. Agora existem espumas mais firmes, mais resistentes para uma sala de estar ou para quem tem algum problema, alguma deficiência às vezes de dificuldades para se levantar. Então, para que você ser áspero com o seu cliente? Para que você ser ríspido com ele? Para que você confrontar o cliente se ele só te fez uma pergunta e você, com a sua impaciência e a sua insegurança, já saiu atropelando as coisas, dando uma resposta, falando que o seu sofá é bom sim. Ele não disse que o seu sofá é ruim. Ele só te pediu um esclarecimento e você interpretou de uma outra forma. E o que é que isso vai acontecer? O que isso pode causar em consequência? Afastar o seu cliente da sua empresa e de você. Você pode ter certeza que ele vai dar um jeito de dar uma volta ali, falar um muito obrigado, que vai pensar, vai dar uma analisada e que vai voltar depois e você nunca mais vai vê-lo. Então preste atenção, né? A importância de você prestar atenção nesses detalhes, né? Ouça. Não é à toa que eu falo, né, que Deus nos deu, são 2 ouvidos e uma boca somente, para a gente poder ouvir mais do que falar. E isso num processo de vendas atrapalha completamente o processo. Aquele vendedor falastrão que em nenhum momento ouve o seu cliente, só quer falar, e você não vai convencer o seu cliente hoje, nos dias de hoje, com toda essa tecnologia, com todo esse avanço da internet, com informações em cima da gente, falando. Porque igual eu disse antes aqui, muitas vezes o seu cliente já vem munido de informação. Agora, ele chega para você e quer o que de você, que é especialista naquilo que você vende? Ele quer o seu esclarecimento, ele quer a sua ajuda, ele quer saber de você se de fato aquilo que ele foi pensando em comprar é o melhor. E é você quem vai dizer, é você quem vai poder falar sobre isso.
né? E a partir do momento que você fala, afirma, porque você sentiu que aquele produto que você está oferecendo é o melhor, consequentemente o seu cliente vai comprar com você. Isso você vai trabalhando todos esses processos e vai ficando de forma mais natural, vai ficando, vamos dizer assim, cotidianamente você colocando processos em prática, aquilo ali entra no seu automático e você consegue fechar as suas vendas mais rápido. Você não perde muito tempo ali dando muitas explicações e, consequentemente, o seu cliente vai comprar mais com você, né? Como eu disse ali na outra pergunta passada, a cada 10 clientes, se você fechava um, você passa a fechar 3, 4 no início. Depois você começa a aprimorar, você começa a ver que aquilo ali surte efeito. Opa! Isso aqui que a Stephanie usou, que foi bem para ela, que fez ela ser bem sucedida, que fez ela ser próspera nas vendas, funcionou comigo. Porque funciona com qualquer um. Qualquer pessoa que é um ser humano, que lida com pessoas, que vende coisas, vai ser bem sucedido, não tem como não ser. Eu quero dar até um exemplo aqui que aconteceu comigo, tem 1 ano e meio mais ou menos atrás. Eu fui trocar o meu fogão. E para quem me conhece, né, eu sou uma excelente dona de casa. Apesar de que eu cuido muito bem da minha casa, viu, gente? Mas eu não amo cozinhar. Eu cozinho porque eu tenho famílias, né? Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho esposo e eu me viro muito bem. Tudo que precisar fazer eu faço, mas amar uma cozinha, ser aquela dona de casa que sabe dar dicas de coisas, não é minha praia. Né? Como o meu marido diz, infelizmente a gente não é perfeito em tudo, né? Assim como eu amo trabalhar, lidar com pessoas, estar fora de casa, ajudar pessoas, o meu ponto fraco já é na cozinha. Eu não amo cozinhar, não entendo de fogão, não entendo de micro-ondas, enfim, sempre que eu faço alguma compra nesse sentido, desse segmento, além de eu pesquisar muito na internet, eu converso com as amigas, converso com pessoas e chego na loja, eu quero o quê? Opa, disso que eu escutei da pessoa, daquilo que eu pesquisei na internet. Vendedor, o que é que você acha melhor? Eu tô querendo, olha, eu fui comprar um fogão. Eu quero um fogão que seja mais prático para limpeza, para manutenção, asso muita coisa no forno. Enfim, tinha um fogão médio e um médio mais alto. Eu falei assim, olha, eu não tô importando com preço. E a pessoa ficava insistindo, não, mas esse aqui se você levar, você vai levar esse fogão porque ele tem um custo um pouco melhor, ele tem isso, isso e aquilo. Eu falei, olha, eu só quero uma coisa, eu quero um fogão que seja prático para limpeza. Um fogão que não venha me dar trabalho de limpar aquelas grades que eu odeio fazer. Então, assim, o meu tempo é muito corrido. E eu enfatizei muito sobre esse processo. Eu quero dizer para vocês que eu tenho 1 ano e meio que eu tenho esse fogão. Se eu pudesse ir lá e devolver esse fogão para aquele vendedor, eu faria. Porque assim, eu já não entendia, as dúvidas que eu tinha, ele não conseguiu me esclarecer, pelo contrário, ele me colocou mais dúvida ainda naquele processo. Então, por mais que eu pesquisasse, por mais que eu conversei com as pessoas do que era bom, do que não era, eu compro 6 bocas, eu compro 5 bocas, me dá uma dica, você pode me esclarecer sobre esse produto? E mesmo assim, a gente já achando que está munido de informações como consumidor, porque eu sou consumidora como vocês. E é isso que eu quero que vocês entendam, né? Trabalhe a empatia com o seu cliente, se coloque no lugar dele, não pensa só em vender e ter o dinheiro dele, porque ele não vai voltar. Você de fato pode ser um excelente, eu não falo nem persuasor, né? Eu falo assim, um mentiroso, um enganador, porque as pessoas confundem persuasão com, eu acho que até traição, né? É com mau caratismo. Então é uma ferramenta tão poderosa que nós podemos usar, mas a nosso favor e de forma idônea. Eu nunca agi com os meus clientes de forma incorreta, de forma só pensando em ganhar, em prosperar e depois o cliente ir embora, não. Tanto que eu tenho clientes que me acompanham até hoje, que são fiéis a mim até hoje. Eu tenho clientes de fato que são amigos, que viraram família, que são padrinhos de casamento, né, Oswaldo? Depois, se você assistir, você vai ver que eu estou falando de você. Há mais de 20 anos, 25 anos, que eu tenho um cliente que se tornou amigo e virou até padrinho de casamento. Eu quero dizer para vocês que quando você trabalha a empatia, que quando você é um vendedor humano, que sabe trabalhar processos, que quer de fato ajudar, não como esse vendedor, no caso que eu disse aqui do fogão, que me vendeu um fogão inadequado para o que eu estava pensando, né? Então, assim, ajude de verdade, se prontifique, esteja ali, né, de corpo, alma e coração para ajudar. E lembre-se sempre que você é um ser humano, que você faz negócios com outro ser humano,
que a importância de você ser sincero e verdadeiro é que o cliente vai ficar tão grato a você, vai ficar tão agradecido, que além dele voltar uma outra circunstância para comprar com você, ele vai te indicar novamente. Esse é o benefício de você ser honesto, de você ser coerente e de você fazer uma coisa correta. Você não sai perdendo de forma nenhuma. Por mais que talvez em algum processo o cliente não fechou com você naquele momento, não fechou com você naquela oportunidade, mas se você se prontificar e a pessoa sentir que de fato você está ali por inteiro querendo ajudar, com certeza ele vai voltar com você. E eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido, né? E como melhorar nesse processo, Estefânia, para poder entender se o meu cliente de fato ele está querendo solucionar uma dúvida ou ele está fazendo uma objeção? Né? Não volto em lojas com vendedores despreparados para ganhar comissão, que me sufoca, quase que me obrigando a comprar até mesmo o que não quero. Ajuda aí esses vendedores, Estefânia, é verdade, Késia. E é isso que eu quero dizer para vocês. A Késia tocou no ponto exato que eu acabei de dizer para vocês, né? O que mais os vendedores estão perdendo nisso, o que mais os vendedores erram nisso é sufocando o cliente, querendo oferecer qualquer coisa, despreparados, desesperados, ansiosos, mete os pés pelas mãos e muitas vezes ainda ofende o cliente, achando que o cliente é obrigado a comprar dele. Quem já não passou por isso? Eu já passei. Eu já fui afrontada várias vezes, né? E tem muitos vendedores despreparados que afrontam por medo, por insegurança, por despreparo, né? E é isso que eu quero dizer com vocês agora. Como melhorar nesse processo e saber ouvir, saber se o seu cliente está fazendo uma objeção ou saber se o cliente está apenas sanando uma dúvida. Quando você se prepara. Se prepare mais sobre o seu mercado, vendedor. Se prepare mais sobre o seu produto. Se prepare mais sobre aquilo que você está interagindo ali naquele meio, que é a sua empresa, o seu mercado, o seu segmento, que tipos de clientes que entram, que tipos de clientes que você está habituado a fazer negócio. Se instrua mais. Para que, Stefania, que eu vou ficar perdendo meu tempo estudando? Eu já estou aqui tem muito tempo, eu já estou no mercado há muito tempo. Eu trabalhei muito tempo no mercado, em vários mercados. E eu quero dizer para vocês hoje que se eu soubesse tantas técnicas, tantas coisas, né? Não que eu não fosse bem sucedida antes delas, eu sempre fui, mas é porque vendas está no meu coração, vendas está aqui no meu sangue. Tem 27 anos, vai fazer 28 anos agora, que eu lido cotidianamente com clientes. Isso para mim se tornou muito natural, mas eu quero dizer para vocês que eu sempre tive humildade de ouvir, querer saber mais, me preparar mais. Então, como melhorar nesse processo? Estudando mais, se preparando mais e não espantando os clientes que estão chegando, né? E por que que isso é importante? Né? Para que você se sinta mais seguro e passe essa segurança para o seu cliente. Como eu disse aqui há algum tempo atrás, o vendedor despreparado, ele sai metralhando tudo em cima do vendedor, em cima do cliente. O cliente, pelo contrário, ao invés dele achar que você sabe tudo, ele vai perceber que você está inseguro, né? Que você está insegura e que você não está sendo capaz de ajudar. O que ele vai fazer? Opa, eu vou embora daqui. Porque eu cheguei aqui com uma dor, eu cheguei aqui com uma dúvida, vim aqui nessa empresa para esse vendedor me atender e esse vendedor não saber me responder uma pergunta, eu vou embora, não vou comprar com ele. Então se mune de informações, procure buscar tudo que você pode ao seu alcance sobre a sua empresa, sobre o seu produto, sobre o seu segmento e também sobre os seus concorrentes. Para que eu preciso saber sobre os meus concorrentes se eu não vou vender para os meus concorrentes? Você não vai, mas se o cliente fizer alguma observação sobre qualquer produto, né, de algum concorrente que você acha que pode ser aquela pedra de tropeço no seu caminho, você vai saber sobressair. Você vai ter argumentações para esclarecer aquelas dúvidas e se for alguma objeção de fato, você vai ter argumentação para sobressair a elas. Então conheça também os seus concorrentes, o que eles vendem, vamos dizer assim, se é o mesmo valor, se é o mesmo produto, porque é tão fácil vendedores ouvirem, né? Eu acho que não teve um vendedor que não ouviu, ah, mas o seu concorrente está mais barato, mas o seu concorrente é o mesmo produto. Na verdade, a gente ouve isso cotidianamente. O produto é semelhante, não é o mesmo. Vai ter produtos que você é exclusivo, só você pode vender, ou talvez vai ter produtos que é fabricação sua e ninguém tem. Vocês percebem que existem muitos processos, que existem muitos meios, o porquê que justifica da nossa preparação?
Então não seja um vendedor despreparado. E eu quero dizer para você que quando você se prepara, consequentemente você vai conseguir vender mais por essas informações acima da média que você passa. Hoje aqui no nosso mundo digital, as pessoas falam muito do over delivery. Seja um vendedor over delivery. O que é isso, Estefânia? Aquele vendedor que entrega mais, uma pessoa que entrega acima do que foi prometido. Mas como que eu vou entregar um produto acima? O produto acima que você vai entregar vai ser através do seu atendimento, vai ser através da sua cortesia, vai ser através do que a sua loja tem a oferecer, de vocês serem simpáticos, oferecer um café, poder bater um papo, né, agradável, sem estar com aquela pressão que o cliente sente e, consequentemente, ele vai querer fugir da sua loja. Eu quero dizer para você que o vendedor acima da média, ele consegue entregar mais, porque ele se coloca no lugar do cliente. Ele entrega mais para o cliente, que não só aquele cliente vai comprar, como vai se tornar amigo. E a gente compra, eu quero que vocês entendam que clientes compram de quem eles confiam. Quanto mais você ser simpático, quanto mais você se colocar no lugar do seu cliente, você vai conectar com ele, porque ele vai sentir verdade naquilo que você está falando e, consequentemente, ele vai comprar mais de você. E automaticamente você vai vender mais, você vai fechar a sua meta antes do final do mês. Não tem como você não vender mais, não fechar a sua meta antes de chegar aquele mês, né, o final do mês ali que é todo apavorante, que às vezes é angustiante para o vendedor. Porque todo vendedor sabe que nós, acima de qualquer coisa, precisamos ter uma inteligência emocional muito mais segura. Né? Cada um busca, às vezes, o seu refúgio de poder ter esse alívio. Eu sempre busquei o meu refúgio em Deus, né? Porque acaba o dia 31, o dia 1º já começa do zero. E aí? Como é que vai ser? É aquela insegurança. Então, quero dizer para você que se você for essa pessoa preparada, que fizer um excelente atendimento no mês anterior, além de você fechar a sua meta mensal antes do mês, e ter segurança, mais tranquilidade em trabalhar, em atender, com a mente mais distraída, mais relaxado, mais à vontade, ainda vai sobrar talvez alguns orçamentos que você fez e o cliente não fechou, que ele vai te procurar no outro mês. Porque isso é muito normal. Diversos segmentos de venda, vendedores, né, fazem muito orçamento. Muitos fecham e outros ficam para o próximo mês. Então não pense pequeno. Não pense somente em fechar a sua meta naquele mês. Assim que eu tenho certeza que você fecha ela antes do final do mês, eu tenho certeza que ainda vai ter muitos clientes daquele mês que não fechou com você que vai te procurar. Né? Porque você é um vendedor acima da média. Você é um vendedor humanizado que se preocupa e se importa com o seu cliente. Né? E como que eu cheguei, né, Estefânia? Como que você chegou nessa conclusão de que isso que você está falando faz sentido para mim, vendedor? Eu quero dizer para você que eu já me coloquei no seu lugar. Eu já vivenciei isso, eu já passei por esses processos, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, sempre fui uma pessoa que gostei muito de buscar informações, na verdade. Então eu sempre gostava de estar preparada para que qualquer tipo de cliente que eu atendesse, seja um mais inteligente do que eu ou um menos, eu estivesse preparada para poder responder. Né? Sobre processos, sobre como funcionava a empresa, sempre passei muita segurança, tanto que muitas vezes as pessoas até perguntam, você é a dona? Ou você, vamos dizer assim, você é o que dessa loja, dessa empresa, né? Não estou falando da loja que eu trabalho hoje não, mas de outras que eu já passei, porque eu visto a camisa da empresa. Toda empresa que eu trabalho, eu honro o meu patrão. Eu visto a camisa, eu estou ali por prazer, por satisfação. E eu quero que cada cliente que chegue ali, ele venha sentir essa conexão. Ele venha sentir que aquela empresa e que ele é tão importante para mim quanto isso. Porque é dele que vem o meu salário. É disso que vem o meu sustento, né? Então foi errando bastante que eu cheguei nessa conclusão. E eu quero, vamos dizer assim, que você encurte os seus caminhos. Que você não precisa errar o quanto eu errei para ser bem sucedido, né? Então que você encurta esse caminho e comece a colocar os processos em ordem para que você seja bem sucedido. E um dos princípios fundamentais é você ter uma escuta, né, aberta, um coração generoso, para que você faça a opção, que você ofereça a opção correta para o seu cliente, para que você conecte o seu coração ao coração dele, né? Ah, mas você está falando muita conversa, você está falando muita balela. Não, quero dizer para vocês, né, que é comprovado cientificamente. 95%, né, das vendas é emocional. Então, se 95% das vendas é emocional, por que eu não vou conectar com o meu cliente? Por que eu não vou me importar com ele?
Por que eu não vou ser uma vendedora acima da média, que vai tentar solucionar e, acima de tudo, me preocupar com ele? Depois fazendo um excelente pós-venda, me preocupando se ele ficou satisfeito, de que aquela venda não foi importante só naquele momento para eu ganhar aquele dinheiro, mas que eu me importei de fato se ele ficou satisfeito, se ele ficou feliz. É isso que o seu cliente quer. É isso que a sua empresa está precisando. E é isso que você precisa para você ser bem-sucedido. É isso que você precisa para você crescer profissionalmente. Igual eu falo, não existe ambição para vendedor, não existe sonhos pequenos. Existe, na verdade, aliás, não existe sonhos grandes, existe ambição pequena. Porque para cada vendedor que tem um sonho gigante, eu quero dizer para você que você é capaz de conseguir. Desde que você esteja fazendo com amor. Eu sempre acreditei, gente, e sempre foi verdade, porque eu sempre vivenciei isso. Eu sempre trabalhei com aquilo que eu acredito. Então, vendedor, se coloque no lugar do seu cliente. Se você acredita no produto e na empresa que você trabalha, não tem como você não convencer, não tem como você não ganhar o seu cliente, não tem como você não fazer aquela demonstração, não tem como você não esclarecer qualquer dúvida ou sanar, né? Vamos dizer assim, qualquer indecisão do seu cliente com sabedoria, porque você domina aquilo. Aquilo ali faz parte da sua vida, aquilo ali é importante para você. O seu cliente é importante para você e ele sente sobre isso, né? Então, eu cheguei nessa conclusão errando bastante, porque quando eu queria convencer os clientes demais, sem ouvir, só queria falar, porque eu tinha muitas informações, falava. Quando o cliente vinha, às vezes, com uma pergunta para sanar alguma dúvida, eu já falava mais e mais. Isso tonteia, isso é chato, né? É chato ser um vendedor inconveniente. Hoje, quando o vendedor fala demais, né, eu falo, você me dá licença, por favor? Né? Deixa eu, onde que tem isso, aquilo que eu posso olhar, que eu possa ver? Se for algo deste, vamos dizer assim, alguma loja que você vai e que você possa se auto-atender. Já tem outros vendedores que deixam você tão à vontade que já pega o celular logo de imediato e já não te dá importância. Quando surge a dúvida, você fica até sem graça, com dó e com medo de perguntar a ele, porque você acha que vai estar incomodando ele naquele WhatsApp, ou enfim, não sei o que o vendedor está olhando. Então nós precisamos ter mais postura. Nós precisamos ter uma postura de um vendedor mais profissional. E é isso que o mercado está carente. Porque vagas para vendedor todos os dias tem. E eu quero dizer para você, vendedor, que se você tiver ambição e for um vendedor de excelência, que fecha a sua meta mensal antes de fechar o mês, você vai ser um vendedor requisitado. Você vai ser um vendedor procurado, como muitas vezes eu fui. Muitas vezes eu nem estava pensando, mas eu já falava, nossa, olha, as pessoas estão me vendo. De certo eu estou fazendo algum trabalho bom, né? Porque eu já recebi uma proposta a pessoa perguntou se eu não estivesse satisfeita que eu poderia, né? Tem uma porta aberta ali, então quero dizer para você, tem ambições. Isso não é prejudicial, pelo contrário, é saudável, né? Quando nós temos objetivos, metas, sonhos grandes, a gente sempre almeja coisas melhores. Eu quero dizer para você que isso é saudável para você. Isso é importante para o seu crescimento, para essa ambição saudável de sempre querer mais. Então, doe mais, estude mais, se capacite mais. Foi nesse ponto que eu errei, em não ouvir e falar demais, às vezes não deixar o cliente ouvir. Né? O cliente, vamos dizer assim, falar sobre o que ele precisava, né? Então eu quero dizer para vocês, seja mais humilde, mais humano, mais empático com o seu cliente. É sobre isso que eu queria falar hoje. É como eu quero dar um exemplo, né? Para nós que somos pais aqui, para quem é pai e tem filhos, né? Quantas e quantas vezes, naquele momento nosso, do corre-corre do dia a dia, os nossos filhos chegam pra gente, né? Mãe, o pai já fala, eu já falei que não deixou nem a criança falar, não deixou nem a criança se expor. Eu já disse pra você que não é pra fazer. Mãe ou pai, eu nem ia falar sobre isso. Mas o pai tá tão apressado, às vezes intertido com alguma coisa, talvez com um afazer de casa, que ele não deixa o seu filho ou o seu cônjuge, né? No caso aqui, falar. Então eu quero dizer para vocês que solucionar dúvidas, objeções, isso serve para que você traga para a sua casa, para o seu eu, para o seu lar, a importância de você saber ouvir mais as pessoas,
né? Que às vezes as pessoas só querem um diálogo com você, quer sanar uma dúvida com você a respeito de alguma coisa e você, pela sua falta de tempo, não tem tempo para isso. Então, quero dizer para você, abra o seu coração, abra a sua mente e, principalmente, esteja com os ouvidos preparados, né? E o coração aconchegado em solucionar e resolver, atender e, acima de tudo, entender o seu cliente. Porque o que ele mais quer é ser entendido, compreendido por você, abraçado por você. Ele quer sentir segurança de que o que ele está fazendo é o melhor para ele. E cabe a você, vendedor, a passar essa confiança. Cabe a você, vendedor, sanar todas essas dúvidas, todas essas soluções e de fato estar preparado, porque se for alguma dúvida você solucionar, se for alguma objeção, com toda a sua maestria, você também vai saber responder. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. Quero agradecer a todos que passaram por aqui. Quero dizer que eu vou deixar minha live salva aqui no feed. Qualquer dúvida também pode me mandar um direct, pode me mandar uma pergunta, né? Eu quero dizer para vocês que é tão maravilhoso a gente poder ajudar as pessoas, cada um naquele seu processo que sabe fazer, que ama o que faz, que isso é contagiante. Eu tenho certeza, porque sempre que eu fui muito bem atendida por alguém, sempre que eu senti confiança e confortável e abraçada por aquela empresa, por aquele vendedor, eu mesma sou a primeira vendedora a vender sobre aquela loja, sobre aquele vendedor. Eu quero dizer para você também, para que você coloque isso no seu coração. Dê o seu melhor. Não espere nada em troca, porque Deus, em compensação, vai mandar mais clientes para você pela sua generosidade, pela sua sinceridade, pela sua disposição em querer ajudar. E as pessoas sentem isso, né? E o seu cliente agradece, o universo, Deus agradece pela sua generosidade, pela sua empatia de colocar no lugar do outro, em estar ajudando. E, consequentemente, vendedor, eu quero dizer para você, você vai fechar as suas metas mensais antes de fechar o mês e vai ter mais dinheiro no bolso. E vai ser muito bem sucedido. Como a minha vida tem sido bem sucedida, tem sido próspera, né? Porque quando a gente faz mais do que nos é pago, né? Quando a gente faz mais, com certeza a gente colhe os frutos. Então é isso que eu quero deixar essa mensagem para vocês, né? Se atente a tudo isso e isso serve para trazer para nossas vidas pessoais também, para o nosso lar e para a nossa casa. Então quero deixar um beijo enorme aqui para vocês. Na próxima terça-feira estarei aqui novamente nessa série Vencendo a Meta. Quero trazer mais um tema impactante para a sua vida, que vai fazer diferença nos seus negócios e na vida dos seus clientes. Um beijo enorme para vocês. Se vocês também tiverem sugestões, alguma dúvida sobre qualquer processo dessa live, algum outro tema, pode me mandar também algum direct, alguma mensagem, que eu estarei prontificada a ajudar e a solucionar também o seu problema, a sua dor. Estou aqui para ajudar vocês. Conte comigo. Tamo junto. Um beijo e até mais.